Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje iremos conversar com Isadora Konkowski, odontóloga especializada em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo Hospital Regional Sul, com mestrado em saúde pública e coletiva, atendendo em seu consultório particular e também pelo SUS. Isadora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gil, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, você é um grande amigo, para mim é um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é todo nosso. Isadora, dentro do programa da saúde da família, como que anda a odontologia de uma forma geral? Certo, então, Gil, a odontologia antigamente era uma odontologia que a gente procurava muito a cura da doença, né? Atualmente, com esse programa da saúde da família, a gente busca muito mais a prevenção. Viu-se, né, com o passar dos anos, que a prevenção é o melhor caminho, né? Não só para a cura da doença, mas para o bem-estar geral do ser humano, né? Então, hoje em dia, no programa Saúde da Família, a gente tem um trabalho que começa até nas escolas, né, com a escovação das crianças, tem as visitas domiciliares, né, a gente vai até o lar do cidadão, né, para ver as condições, enfim, é muito mais focado em prevenir a doença. Antes, a gente tem um foco em antes de ficar doente, a gente prevenir, né? E a odontologia tem participado nisso também, né? O acesso à odontologia de uns tempos para cá mudou muito, né? Antigamente era muito mais inacessível e através desse programa as pessoas estão tendo a oportunidade de se cuidar. Na realidade, a odontologia ela tem diversas especialidades. Você Isso. é especialista, você é uma cirurgiã em traumatologia e esses ramos da odontologia, dentro do aspecto do atendimento multidisciplinar, ele acontece em todas as especialidades da odontologia? Sim, eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar no Centro de Especialidades Odontológicas, né, onde eu convivo com diversos especialistas, né, da área da odontologia. A odontologia tem 19 especialidades, né, a maioria das pessoas não sabe disso, mas são muitas, né, assim como os médicos, né, tem os ginecologistas, enfim, nutrólogos, etc. Os dentistas também têm os seus especialistas, né? E não só com os dentistas a gente tem a oportunidade de conviver, graças a Deus, também com os fonoaudiólogos, os próprios médicos, nutricionistas, enfermeiros e outros profissionais da saúde, que também trazem uma bagagem muito importante para a gente, uma visão ampla da saúde do paciente, né? Isadora, você como cirurgiã, quais seriam os principais tipos de cirurgia que você costuma fazer? Hoje em dia, eu, graças a Deus, novamente, trabalho com o que eu gosto mesmo, que é a parte de cirurgia bucal. Trabalho com pacientes especiais, então no céu eu faço cirurgias menores, digamos assim, que existem as cirurgias de grande porte, né, que são acidentes de moto, acidentes de carro ou malformações genéticas, onde eu trabalho é a atenção básica, então eu faço muitas cirurgias de dente do siso, tumores, lesões, pacientes especiais, que são cirurgias muito importantes, né, porque afetam a vida das pessoas e a maioria dos profissionais não gosta de fazer, né, são cirurgias que as pessoas olham e falam, ah, mas isso daí é muito simples. Para mim, eu gosto do complicado, gosto de um acidente de carro. E para mim é muito satisfatório poder contribuir com esse trabalho. O atendimento multidisciplinar dentro da odontologia, você recebe pacientes indicados por outras especialidades que não é dentro da sua? Sim, sim, todos os dias eu recebo, como eu disse, de fonoaudiólogo, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, as crianças, bebezinhos, assim, recém-nascidos, que a mãe está tendo dificuldade de amamentação, né? Hoje também isso é muito visto, né? Antes do recém-nascido tinha aquela dificuldade de pega, né, no bico do seio da mãe, ficava por isso mesmo, suplementava com mamadeira. E hoje a gente sabe que isso pode ser por conta do freio da língua, que é essa pelinha que a gente tem embaixo da língua, e às vezes no próprio berçário a gente já vai lá, faz o cortinho, a criança consegue amamentar. Então, eu acho que é muito importante essa troca que a gente tem. Recebo muito paciente de fono, recebo do médico do posto também, recebo das UPAs e a gente vai dando continuidade nesses tratamentos.
De uma forma geral, Isadora, a saúde pública dentro do seu ramo da odontologia, como é que anda? Olha, eu percebo um salto, né, nos últimos 10 anos. Eu já tenho 11 anos de formada e eu me lembro, né, apesar de eu não ser tão velha assim, tá? Eu me lembro de quando eu era criança, o dentista era praticamente particular, né? Eu não tenho essa lembrança dessa quantidade de postos que a gente... Taubaté tem uma rede da odontologia que eu considero inclusive melhor que São José dos Campos, que é uma cidade muito maior, né? A gente tem um pronto-socorro odontológico hoje em dia, que tem uma média aí de 100 atendimentos por dia, para você ter uma ideia, né? Então é um atendimento muito completo, que nem São José dispõe, como eu disse, uma cidade que tem aí o triplo de habitantes que Taubaté, né? Então eu vejo um salto muito grande, eu vejo que foi reconhecida a importância de cuidar dos dentes, não é só uma coisa estética, né? Ela também está ligada à saúde integral do ser humano, então eu fico muito feliz que aos poucos isso está sendo inserido. Ainda não é obrigatório no programa Saúde da Família a presença do dentista, mas quase todas as equipes que eu vejo, pelo menos em Taubaté, tem. Isadora, existem doenças que podem ser causadas, por exemplo, por uma falta de cuidado com os dentes? Sim, sim. Tem vários, né, Gil? Mas para eu citar alguns exemplos que são mais comuns, existe uma doença que se chama doença periodontal, que é uma doença de gengiva. É causada por uma bactéria que a gente tem na boca, né? Normalmente a gente tem milhões de bactérias na boca, tem 8 milhões por ml de saliva, para você ter uma ideia, né? E em algumas pessoas existe essa bactéria que ela é um pouco mais agressiva e se a pessoa não cuida, não faz o tratamento de limpeza, de raspagem, deixa essa doença evoluir, ela pode causar um aumento da glicemia. Então, o diabético às vezes não está conseguindo controlar a glicemia, está fazendo dieta, está tomando as medicações certinho, mas não cuida da saúde da gengiva. E aí essas bactérias, né, as toxinas que elas produzem, interferem, por exemplo, na glicemia do diabético, no controle da glicemia. Isadora, com relação, você tem um trabalho, a Isadora tem um trabalho extremamente importante, que é merecedor de todos os elogios, que é o trabalho feito com pessoas especiais, como os autistas e também com paralisia cerebral. Como é que se dá esse trabalho? Porque é um trabalho que não é dos mais fáceis. Você está falando do meu xodó, né, Gil? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é de trabalhar com essas pessoas. É uma das especialidades da odontologia, né? Existe essa especialidade, que é pacientes com necessidades especiais. E assim, a gente acolhe o paciente, a gente sabe que em alguns a gente consegue fazer o tratamento ambulatorial, né? Que o paciente sentadinho na cadeira do dentista, né? Às vezes a gente tem que fazer uma pequena contenção, mas a gente consegue fazer esse tratamento. E quando não é possível, a gente leva esse paciente para anestesia geral lá no HMUT, né? Então eles dormindo, quietinhos, a gente faz tudo o que precisa fazer e libera, né? E é muito interessante, porque esse tipo de paciente, muitas vezes ele não consegue verbalizar a dor que ele está sentindo, né? E para quem já teve dor de dente, sabe o quão terrível isso é. Então imagina você estar com uma dor muito forte e você não ser capaz de falar isso, de avisar. Olha, eu estou com dor. Então a gente vê, às vezes, chega esse paciente que não verbaliza, né? Ele tem alguma deficiência que não permite ele falar, chega com aquela carinha de dor, de poucos amigos, e quando termina o tratamento eles estão sorrindo. Então isso é muito legal, é muito gratificante. Para mim é muito, como eu falei, é o meu xodó esse trabalho. Você está falando que a paralisia cerebral. Eu tenho uma história até, né? Uma vez que eu estava no hospital e entrou esse menino, era um menino que não falava, ele, enfim, tinha, né, bastante comprometimento muscular, enfim. E ele entrou chorando muito no centro cirúrgico, olhando assim pro teto, daí eu virei para ele e falei assim: "Olha, meu nome é Isadora, a gente vai cuidar de você hoje, pode ficar tranquilo, você vai dormir, não vai sentir nada e quando você acordar vai estar tudo bem". E o menino parou de chorar, ficou olhando para mim e parou de chorar e ficava me acompanhando com o olhar o tempo inteiro, sabe?
Então, muitas vezes a gente pensa que eles não têm compreensão, mas a gente não sabe, né? Nem a medicina sabe até que ponto é esse comprometimento. Então, a gente vê que numa simples conversa a gente consegue manejar a situação. E foi uma coisa que me marcou muito esse episódio, assim. Eu fiquei pensando, falei, nossa, eu tenho certeza que ele compreendeu a minha fala. Na verdade, o autismo ele tem vários níveis, aqueles mais ou menos comprometido. Como que é o tratamento com um autista dentro da odontologia de um nível assim mais comprometido? Como eu te falei, Gil, a gente tenta, até certo ponto, fazer o atendimento ambulatorial, porque toda anestesia geral, ela oferece risco, né? A gente sabe disso. Quando não é possível, a gente leva para o centro cirúrgico, eles são sedados e aí faz tudo com tranquilidade, né? Eu gostaria até que a gente tivesse mais dias disponíveis lá no HMUT, né, para poder realizar esse trabalho. Por enquanto a gente tem um dia só por semana e a demanda de Taubaté é muito grande, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas com deficiência aqui. Mas o autista, pela própria segurança dele, se tem um maior comprometimento, né? A maioria deles não gosta que toque na região do rosto, de ser contido, então a gente precisa mesmo levar para sedação ou anestesia geral. Isadora, como é que anda a odontologia? Recentemente você fez parte de um congresso em Belém do Pará, Sim. dentro da sua especialidade. Como é que andam os avanços tecnológicos, de uma forma geral, dentro da odontologia? Gil, eu vi coisas que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida. Assim, hoje em dia as coisas estão muito digitais, eu diria, né? Eu vi, para você ter uma ideia, uma impressora 3D que imprime células, elas estão imprimindo tecidos. Para você ter uma ideia, a pessoa perdeu uma orelha que foi impressa em 3D, em células, através dessa impressora. Então, eu acredito, não sei, talvez daqui a alguns anos a gente vai conseguir imprimir órgãos, né? É um sofrimento essa fila de transplante, enfim, talvez, não sei. Vamos ver daqui a alguns anos a gente seja capaz, inclusive, de imprimir tecidos humanos. Já estamos, né, imprimindo, como eu te falei, foi feita a orelhinha lá que eu vi, mas talvez um órgão como coração, pulmão, quem sabe, a gente não sabe. Sabe que interessante, vindo de encontro que você está falando, eu já vi certa vez alguém dizer, uns anos atrás, que no futuro bem distante, o pessoal dos políticos vão se referir a todos nós como assim. Naquela época eles morriam. É isso mesmo. Você entendeu? Sim. Entendeu? Então, os avanços da medicina, realmente, eles assustam, às vezes, de uma forma positiva. Sim. Eles avançam. E mesmo que você tem, eu acho interessante, por exemplo, de uma forma bem leiga, quando você vai fazer uma prótese, entendeu? Era colocado uma massa, sim. A pessoa morde aquela massa e dentro daquilo fica como um molde. Hoje é escaneado. Como é que funciona isso? Sim, hoje existe um aparelho que é um scanner, né? Ele vai fazer um mapeamento em 3D dos dentes e ele é muito preciso. O equipamento que eu tenho tem a precisão de 0,015 milímetros, então assim, é muito próximo do real, né? Então ele faz esse mapeamento dos dentes e gera uma imagem em 3D no computador que vai ser impresso o modelinho. Antigamente, realmente, a gente colocava aquelas massas, né? Muita gente sentia enjoo. E o paciente que tinha aquele bigode de estimação saía tudo branco, né? Então, verdade, saía tudo sujo de massa. As crianças também não toleravam muito bem. E hoje a gente pode lançar mão desse equipamento. Ainda não é uma coisa acessível, digamos, mas que eu resolvi trazer justamente por ser uma coisa inovadora e que traz, além da precisão e desse conforto, né, uma rapidez. A gente consegue produzir uma prótese em apenas um dia, dependendo do tipo de prótese. É muito interessante. Isadora, é comum, todos os dias a gente assiste pela televisão, comerciais de creme dental, entendeu? É aquilo que eles mostram ou não? É aqueles, né, cada 10 dentistas, 9 indicam. Olha, Gil, para ser bem honesta com você, o creme dental, ele é um adjunto.
a escovação da gente, quando a gente escova os dentes, o que a gente está fazendo? A gente está removendo mecanicamente, com a escova, com as cerdas da escova, as bactérias que ficam aderidas no dente. A pasta, ela é só para dar, né, um sabor agradável, e ela também, como ela tem um abrasivo, né, você já deve ter sentido que a pasta tem como se fosse uma areinha. Ela também ajuda nessa remoção mecânica dessas bactérias. Só que aí os comerciais vão acrescentando coisas, né? Tem algumas pastas que tem antibióticos, que tem flúor, que a gente sabe que é muito importante para a prevenção da cárie. Então ela é um adjunto. Eu costumo dizer assim, eu já trabalhei em postinhos que as pessoas não tinham água encanada em casa, né? Então como é que você vai, pô, escova o dente com a pasta de tal marca? E às vezes tem uma escova para a família inteira, né? A gente já viu essa situação, a família tem 12 pessoas usando uma escova só. No caso de necessidade, você pode inclusive escovar só com a escova, sem pasta. Também funciona, mas ela ajuda, né? É um bom coadjuvante aí na escovação. Nós falamos agora há pouco sobre o seu atendimento com síndromes especiais, no caso do autismo e da paralisia cerebral. Além desse, tem outras síndromes que você trata? Sim, sim. Esse atendimento de pacientes com necessidades especiais envolve diversas síndromes, síndrome de Down, entre outras síndromes genéticas, além de alguns pacientes, por exemplo, pacientes que são oncológicos, né, que fazem tratamento para câncer, são considerados pacientes com necessidades especiais, gestantes, alguns problemas de coagulação, entre vários outros, né? Não só os autistas, paralisia cerebral, tem todas as pessoas que exigem um cuidado mais especial, elas se enquadram nessa especialidade da odontologia. Senadora, pessoas que o dente do siso para muitos, ele chega a ser até perigoso. A reação de um paciente depois, o pós-cirurgia, não é das melhores. Por que acontece isso? O dente do siso, eu brinco muito com os pacientes, ele serve só para me dar emprego normalmente, né? Porque, eu falo para eles, para que serve? Eu brinco, para me dar emprego, porque normalmente é para nada, né? O dente do siso é uma coisa, um fato muito interessante, viu? O Brasil, ele é recorde em extrações do siso, eu não sei se você sabia disso, é um dos países que mais extrai os dentes do siso. Por quê? Por conta da nossa herança genética, né? Eu brinco também que o brasileiro é o famoso vira-lata caramelo, né? A gente é uma mistura de raças. Então a gente herdou o maxilar pequeno do europeu e os dentes grandes do povo africano. Então muitas vezes o dente do siso não cabe na arcada dentária, né? E daí ele vem a surgir nas mais diversas posições. Eu já vi pessoas com esse dente, que esse dente estava deitado, que esse dente estava numa posição totalmente diferente. Já vi de ponta cabeça, eu já vi de tudo quanto é jeito. Então, dependendo da posição, do maxilar da pessoa, das condições em geral, é uma cirurgia mais fácil ou mais difícil. Então, por isso que as pessoas têm diversas experiências. Às vezes fica muito inchado, às vezes não sente nada, varia muito de pessoa para pessoa. Senhora, você falou sobre atendimento, por exemplo, aqui no Brasil. Existe algum termo comparativo dentro da odontologia entre o atendimento aqui no Brasil comparado, por exemplo, ao atendimento europeu ou da América do Norte? Nós não temos nada a dever? Olha, pelo que eu sei, a odontologia do Brasil é uma das melhores do mundo, né? Existem pessoas que são europeus, americanos, que fazem o famoso turismo odontológico. Eles vêm, tratam aqui e retornam para o país de origem, né? E isso se deve, primeiro, porque a gente tem uma odontologia, a odontologia é uma faculdade separada, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos e na Europa, ela é uma especialidade da medicina, então a gente estuda de maneira concentrada, digamos assim, e a gente tem muito investimento em pesquisa, né? A faculdade que eu estudei, eu sou formada pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é uma das que mais produz pesquisa em odontologia no mundo. Ela, se eu não me engano, está em 4º lugar. Então, para um país emergente, isso é muito importante, né? E o brasileiro, ele valoriza muito a saúde bucal. Eu tenho um irmão que mora na Itália, ele fala para mim que é uma desgraça a situação do sorriso dos europeus. Eles não ligam, não, de estar com falta de dentes, ou enfim, com problemas, e só vão tratar em último caso, porque é muito caro, né? Eles não têm esse sistema que a gente tem aqui.
A traumatologia bucomaxilofacial, que é a sua especialidade, ela pode ser andar de mãos dadas, por exemplo, com a harmonização Sim, facial? sim. Nesse congresso que você comentou, Gil, que eu fui em Belém do Pará, hoje tem muitas cirurgias estéticas, né, que o cirurgião bucomaxilofacial está começando a se aventurar, digamos assim. Inclusive existia uma aula, né, um fórum lá no congresso, além das diversas que tinha, que era só sobre harmonização facial e cirurgias de harmonização, blefaroplastia, esses fios, né, de levantamento. Então é uma coisa que está bastante em alta mesmo. O cirurgião buco está investindo nisso. E o que é interessante é que muitas pessoas falam, mas o dentista tem capacidade para trabalhar com harmonização, sendo que o cirurgião bucomaxilofacial às vezes faz, né, cirurgias muito mais complicadas do que a harmonização, né? Tem traumas de face que a gente acessa a base do crânio para poder fazer o tratamento e as pessoas se preocupando se a gente tem capacidade para fazer uma injeção. Eu acho interessante isso. Existe alguma rivalidade, Isadora, entre um cirurgião plástico e uma harmonização facial de um odontólogo? Eu acredito que tenha sim, Gil. Eu não trabalho com essa área de estética, mas eu acredito que existe uma rivalidade, sim, porque ninguém quer perder mercado, né, Gil? Antes isso era muito restrito. Na verdade, o dentista começou a atuar com a harmonização, não foi nem por questões estéticas. A gente percebia, por exemplo, que existe aquelas doenças de articulação, que a pessoa tem, né, range os dentes, bruxismo e etc., que a gente pode lançar a mão do Botox para poder diminuir esse bruxismo. Porque o Botox é uma toxina que, eu falei no comercial, né, toxina botulínica, que diminui a força de contração muscular, né? Então, quando a gente aplica ela no músculo aqui da mastigação, a gente diminui o poder de contração e, consequentemente, a pessoa vai fazer menos bruxismo. E antigamente a gente tinha que indicar isso para um cirurgião plástico, por exemplo, para ele poder fazer. Sendo que era uma área de atuação nossa, daí começou a poder aplicar Botox, daí depois teve esse salto aí para outros tratamentos estéticos. Isadora, um dente cariado que já virou abscesso, ele pode causar, por exemplo, a morte de um paciente? Sim, o abscesso odontogênico é a principal causa de morte de origem odontológica hoje em dia, né? Um dente cariado que a gente não cuida pode evoluir para um abscesso, que é aquele acúmulo de pus, né? Nas regiões da face, que normalmente desce para o pescoço, desce para o coração e a pessoa vem a óbito em poucos dias, né? Tem muitas notícias que a gente vê em jornais, a pessoa extraiu um dente e veio a óbito, a pessoa teve um problema no dente, veio a óbito. A maioria das vezes a causa são essas infecções odontogênicas, né? Isadora, o câncer de boca. O que você pode nos falar? Câncer de boca. O profissional que primeiro detecta, né, normalmente é o que vai ter o primeiro contato com uma lesão de câncer de boca, é o cirurgião dentista. Apesar de não ser o que vai tratar, né? Essas lesões malignas, elas já fogem da área da odontologia e vão ser tratadas por um cirurgião de cabeça e pescoço. Só que a gente tem esse primeiro contato, então é muito importante a gente ter esse olhar treinado, né? Muitas vezes a gente fica muito restrito só aos dentes, né? Também aprender no dia a dia, na prática diária, a observar a língua, bochechas, os lábios, para detectar essas lesões logo de início e que o paciente possa ter o melhor tratamento possível, né? Você já teve essa experiência? Já, algumas vezes já. Inclusive, como eu comentei com você, eu atendi um paciente que tinha uma lesão em boca, que era metástase de né, que é quando o câncer se espalha, era uma metástase do intestino. E ele não tinha ideia que ele tinha essa doença, né? Ele foi descobrir através dessa consulta comigo. Eu fiz a biópsia e a gente viu que era uma lesão de um outro tumor. E hoje em dia ele está em tratamento, está evoluindo bem e eu espero que ele alcance aí a remissão. Aí que entra o que nós começamos no início da entrevista sobre o atendimento multidisciplinar. Exatamente. Isso é fundamental, né, Gil? Hoje a gente não pode mais pensar numa pessoa apenas como um dente, né,
ter aquela visão muito restrita, né? O ser humano ele é muito complexo e dessa maneira ele deve ser avaliado, né? É muito importante. E uma pergunta, e o famoso motorzinho? Ainda continua assustando? Continua assustando, Gil. Só de ligar o pessoal já dá aquela arrepiada já, mas com carinho a gente consegue manejar a situação. E os medrosos, entre aspas, assim, ou e as medrosas? Isso é diário, Gil, todos os dias. Eu tenho pelo menos um com medo e um sem, que é para dar uma equilibrada. Você gostaria, Isadora, que agora, já para finalizar, você deixasse uma mensagem para quem nos assiste? Eu agradeço a oportunidade, né, de deixar essa mensagem, Gil, e uma coisa que eu aprendi nesses 11 anos de profissão, que é muito importante, é que a gente deve sair de casa para fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? A gente ganhar a remuneração por isso é muito importante, é lógico, né? A gente não vive de luz, mas a gente saber que está fazendo a diferença na vida daquele ser humano é muito importante, e principalmente com muita empatia, muita humanidade, que é uma coisa que hoje em dia está em falta. Então, eu agradeço muito por trabalhar com pessoas e sou muito feliz, muito grata de estar no SUS e nos atendimentos. Muito obrigada. Isadora, o emocional, ele interfere, por exemplo, de uma forma geral na arcada dentária? Sim, como eu te disse, tem pessoas que rangem, né, os dentes, travam a É o arcada. bruxismo. Sim, o bruxismo, por conta de ansiedade, né? E ansiedade é uma coisa muito difícil de tratar, né? A gente tem que lançar mão de psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta. É uma coisa que a gente vê, a pessoa fica com os dentes desgastados e dores, né, problemas articulares por conta do emocional. Isadora, muito obrigado Eu que pela sua agradeço. presença. Espero que futuramente você volte. Vamos falar de alguns avanços, novidades dentro da odontologia. Eu que agradeço, Gil, mais uma vez, muito obrigada e muito feliz de ter participado do seu programa. Conversamos com Isadora Konkowski, da Solde Odontologia, sobre cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. TV Saber volta na próxima semana.